Sim, professor Júnior, mestre Mário chegando com a aula de língua portuguesa. Aqui você já visualiza os conteúdos do nosso edital. Todos eles já estão nos nossos preparatórios para o concurso do IBGE. Acesse cienciaexata.com e venha gabaritar a prova do IBGE conosco. Primeiro tópico que aparece aqui na relação é compreensão e interpretação de texto. Vamos começar por esse assunto. Diante do exposto, vamos marcar a alternativa correta. Então, dentro de compreensão e interpretação de texto, pode aparecer linguagem verbal e não verbal. Então, linguagem verbal, o texto onde aparecem as palavras. Linguagem não verbal, a gente vai ter as imagens. Então, fique atento a isso também. Então, eu preciso fazer a análise desse gráfico. Gráfico de vendas de canetas esferográficas em 2025. Então, aqui eu já consigo compreender de que se trata o gráfico. Próximo tópico, você observa aqui os meses, não é isso? Então, em janeiro, você observa a quantidade vendida. Da mesma forma, já vou até colocar aqui acima que fica mais fácil. Janeiro, 10, fevereiro, 20, em março foram 30, em abril nós temos lá 15 e por último em maio que nós temos 25 canetas. Então aqui a gente já fez a leitura do gráfico. O mês de maior venda foi o mês de abril. Em abril nós vimos que vendeu 15. O mês de maior venda é o mês de março. Então posso vir e descartar também. As vendas em maio foram menores do que as vendas em janeiro. Em maio foram 25 e em janeiro 10. Então está errado. As vendas em maio foram menores? Não, elas foram maiores que em janeiro. O mês de menor venda foi o mês de maio. Em maio vendeu 25. O mês de menor venda foi o mês de janeiro, como aparece aqui. Então já venho e descarto. Os meses de fevereiro e março foram os 2 meses de maiores vendas. Fevereiro 20 e março 30. Não foram, porque maio eu vi que vendeu, em maio venderam 25 canetas, então descarto também. O mês de março foi o mês de maior venda. Em março vendemos 30 canetas. Então está correta aqui a letra E. Vamos à próxima questão, contemplando o assunto do edital para o concurso do IBGE. Próxima questão, contemplando ortografia, também previsto no seu edital. Atente-se muito dentro de ortografia. A acentuação gráfica tem uma lista de questões da IBFC com mais de 20 questões só contemplando ortografia. Então você baixa o PDF, resolve e depois você assiste a correção em vídeo. E atente-se também ao emprego do hífen. Vamos ver? O texto faz uso de vocabulário técnico e formal comum ao gênero de divulgação científica, como se observa nas palavras ultrassônicas, neurobiológica e bioluminescente. Com base nas normas atuais do português, vamos marcar a alternativa que foi escrita de maneira correta. Está em xeque aqui o emprego do hífen. Se tem emprego do hífen, vamos ver aqui. Coeditor, primeira regra. Com o prefixo co, você nunca vai usar o hífen. Então, se fosse um cooperador, cooperativa, sem hífen. Com o prefixo co, sempre sem hífen. Contra-oferta. Aqui eu criei a regra dos opostos se atraem. O que quer dizer isso? Os opostos se atraem. Quando o prefixo termina com a vogal e a palavra da frente começa com vogal diferente, sem hífen, eles se juntam. Tá bom? Vou trazer um recorte aqui com a explicação. Os opostos se atraem e os iguais se distanciam. Emprego do hífen, as regras mais cobradas estão aqui. Os opostos se atraem. O que quer dizer os opostos se atraem? Se o prefixo termina com a vogal, a palavra da frente começa com outra vogal, aí nós vamos não empregar o hífen, ou seja, não usaremos o hífen. Olha a regra aqui dos diferentes, os opostos se atraem. Autoescola.
prefixo terminou com a vogal, a palavra da frente começou com outra vogal, então elas não são opostas, mas aqui criei só para facilitar. Os opostos se atraem, ou seja, tudo junto. Terminou com a vogal, começou com vogal diferente, tudo junto. Olha lá, se o prefixo termina com a letra e a palavra seguinte começa com outra, não usamos o hífen. Neste caso, com a vogal. Autoescola, infraestrutura, semi-aberto. Agora, se os opostos se atraem, os iguais se distanciam. O que quer dizer isso? Se o prefixo termina com a vogal, a palavra da frente começa com a mesma vogal, eu uso o hífen. Micro-organismo, anti-inflamatório, certinho? E aqui ainda trouxe o caso do R e do S. Se tem as consoantes R e S, eu vou dobrar o R ou o S. Então, aqui eu tenho, antes do acordo, eu tinha lá, por exemplo, mini saia com hífen. Agora não. Quando o prefixo termina em vogal, a palavra da frente começa com R ou S, eu dobro. Então, anti-rugas, mini saia, contra-regra. Aqui eu já vi que neste caso eu vou dobrar, certinho? Os opostos se atraem, os iguais se distanciam. Agora que você já compreendeu, então vai ver que o correto seria contra-oferta. Por quê? Quando o prefixo termina com a vogal, a palavra da frente começa com vogal diferente, tudo junto. Os opostos se atraem. Pré-experimento. Que é interessante, sempre que o pré e o pós vierem com acento, aí nós vamos usar o hífen, certinho? A diferença de usar o hífen ou não com pré e pós é o acento. Se tem acento, eu uso o hífen. Micro-organismo vai entrar em quê? Na regra dos iguais se distanciam, micro-organismos. Por quê? Porque quando o prefixo termina com a vogal, palavra da frente com a mesma vogal, eu uso o hífen. Extraoficial, os opostos se atraem. Olha aqui. Terminou com A, palavra da frente começou com O, é tudo junto. Extraoficial sem hífen. Antiaéreo, vamos ver? Os opostos se atraem. Antiaéreo. Terminou com a vogal, a palavra da frente começou com vogal diferente, tudo junto e sem hífen. Interrelacionado. Quando o prefixo terminar com R, a palavra da frente começar com R ou H, eu uso o hífen. Autoestima, os opostos se atraem. Olha aqui, autoestima. Terminou com a vogal, a palavra da frente começou com vogal diferente, tudo junto. Os opostos se atraem, os iguais se distanciam. Por isso que micro-organismo tem hífen. Considere a concordância que ocorre em faz 30 anos. Ou será que o correto seria fazem 30 anos? Assinale a alternativa que apresenta um exemplo desse mesmo tipo de concordância. Preciso de uma concordância adequada. Caro concursando, você precisa compreender a regra de concordância com os verbos impessoais. Quando eu falei faz ou fazem, todas as dores haviam desaparecido ou havia desaparecido? Já houve muitos acidentes ou houveram muitos acidentes? Isso daqui estará assim na sua prova, dentro de concordância. Assista a minha explicação para você gabaritar a questão. Agora já trago aqui a parte mais importante. É clássico isso daqui, caro concursando, na sua prova, independente da banca que for. Se tiver concordância verbal, provavelmente terá o verbo haver no sentido de existir. São os denominados verbos impessoais. Impessoais que não são conjugados em todas as pessoas, são os verbos defectivos. Mas vamos falar numa linguagem mais simples. Então, o que você vai observar? Apareceu o verbo haver, tente substituí-lo por existir. Aí você vai se lembrar de que verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Ele é empregado somente na terceira pessoa do singular, correto? Então, voltando aqui, observe. Os verbos impessoais são aqueles flexionados apenas na terceira pessoa do singular. Eles não, nessa oração, não haverá sujeito. Ah, mestre, então é oração sem sujeito? Perfeito.
Quais são os mais cobrados? Aqui eu trago todos esses impessoais aqui dentro de concordância. O verbo haver no sentido de existir. Então, apareceu o verbo haver na sua prova, a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui e escrever. Pode substituir por existir? Então, houve muitas guerras. Existiram muitas guerras. Verbo haver no sentido de existir, ele, impessoal, ele não vai para o plural. Nada de houveram muitas guerras. Deve haver muitos aprovados. Devem existir. Este haver pode ser substituído por existir. Pode ser substituído por existir, você já sabe. Então, pode ser substituído por existir, impessoal. Mas aqui o que importa é o auxiliar. Aí eu sempre falo com os meus alunos, se o técnico não escala determinado jogador, o seu auxiliar também não. Ou seja, se o verbo principal ele é impessoal, o seu auxiliar também será. Então, o correto é deve mesmo no singular haver muitos aprovados no concurso. As pessoas haviam falado. Está correta essa frase? Eu já trouxe por quê? Pode ser que apareça também o verbo haver quando ele for auxiliar, como é aqui. Aí você vai identificar aqui um verbo no particípio, correto? Então, se ele vier acompanhando o verbo no particípio e puder ser substituído por tinham, aí ele vai ser flexionado normalmente. Aqui ele não está no sentido de haver, ele não está no sentido de existir. As pessoas existiam falado isso? Não, você já consegue identificar que não dá certo. Então, quando aparecer haviam, puder ser substituído por tinham, e aí o verbo próximo estiver no particípio, você vai flexionar normalmente. Nós temos aqui também o quê? O verbo fazer quando estiver indicando o tempo passado. Faz 2 anos, isso daqui também as bancas cobram muito. Faz 2 anos que moro aqui. Faz 2 horas que estou esperando pelo atendimento médico. Então, o verbo fazer indicando o tempo passado, ele é impessoal, empregado somente na terceira pessoa do singular. E os verbos que indicam fenômeno da natureza também são verbos impessoais empregados na terceira pessoa do singular. Oração sem sujeito não possui sujeito essa oração. Faz belas tardes de sol. Olha aqui, sol no verão, fenômeno da natureza. Você observa que o verbo fazer, ele foi empregado no singular. E agora, choviam copos descartáveis na cabeça do juiz. Não seria chovia? Por que aqui está no plural? Porque aqui foi empregado em sentido figurado, no sentido conotativo. Quando esses verbos relacionados aos fenômenos da natureza forem empregados no sentido figurado, serão flexionados normalmente. Serão impessoais somente se forem utilizados no seu sentido literal próprio, relacionado aos fenômenos da natureza. Agora que você já compreendeu, então, o verbo fazer, indicando tempo passado, ele vai ser impessoal. Então, o correto é faz 30 anos, certinho? Então, aqui eu tenho um verbo fazer, indicando tempo passado. Todas as dores haviam desaparecido. Acabei de explicar lá que o verbo haver com sentido de existir. Vamos à alternativa C. Já houve muitos acidentes. Eu poderia falar já existiram muitos acidentes? Poderia sim. Então, quando o verbo haver estiver com sentido de existir, ele não vai para o plural. Então, eu coloquei houveram aqui, não pode. O correto é houve mesmo. Independente aqui de muitos acidentes estar no plural ou no singular. Lembrando que isso daqui não é o sujeito, é o objeto direto. Então, vamos ver aqui. Então, a alternativa C, já houve muitos acidentes, ela está correta. Verbo haver com sentido de existir, ele é impessoal. É a mesma situação do verbo fazer indicando o tempo passado. Também impessoal. Todas as dores haviam desaparecido. Está correto? Sim. Mestre, mas você não falou que o verbo haver não vai para o plural? Falei. Se ele puder ser substituído por existir, não é o caso. Todas as dores existiam desaparecido? Não. Quando puder substituir por tinham, aí eu posso flexionar o verbo haver. Aqui, neste caso, ele é um verbo auxiliar. Quando ele for verbo auxiliar e puder ser substituído pelo verbo ter, você vai flexionar normalmente.
Então, a frase está correta, mas eu descarto porque não está falando de um verbo impessoal. Todas as dores haviam desaparecido. Sempre fazem reclamações. A frase está correta, sim, mas o verbo fazer aqui não está indicando. Tempo passado não é impessoal. O setor faz pesquisas aqui. É uma questão que você precisaria observar, porque todas estão corretas. Mas olha aqui, um exemplo desse mesmo tipo de concordância. Olha lá, verbo fazer indicando tempo passado é impessoal. Verbo haver com sentido de existir. Também terá na sua prova sentido denotativo e conotativo. Sentido conotativo é quando você vai dar um novo significado à palavra. Eu sempre utilizo a palavra rocha. Se eu falar assim, ocorreu um acidente porque no meio da estrada havia uma pedra. Aí o que vem à sua cabeça? Pedra. Aí eu já sei, a pedra é rocha. Então, o sentido denotativo é o mesmo do dicionário. Então, é aquela palavra, o primeiro significado dela do dicionário. É o primeiro significado que vem à sua cabeça. Então, denotativo é o mesmo que sentido próprio da palavra. Se eu falar, por exemplo, gata, a primeira coisa que vem à sua cabeça é um animal. Agora, se eu disser a gata mais bela da festa era a Patrícia, aí você vai entender que eu dei um novo significado à palavra gata. Então, foi empregada em sentido conotativo, que é um sentido figurado. Vou dar um novo significado à palavra. Eu preciso da conotativo, sentido figurado. O ser humano busca viver melhor a cada dia. Todas aqui, sentido denotativo. As florestas estão sendo devastadas também. Estuda-se muito sobre o meio ambiente, todas aqui, sentido denotativo. Os rios estão cada vez mais poluídos, denotativo também. Então, restou a alternativa é: rios de tinta jorram de impressoras antigas. Tem como isso? Um rio de tintas? Olha lá, o Rio Negro, por exemplo. Muita tinta ali, não. Isso daqui é um exagero. Nesse sentido conotativo, a gente vai observar muito a metáfora, né? Está dando um novo significado às palavras. Rio de tintas quer dizer que muitas tintas jorram de impressoras. Aqui foi empregado em sentido conotativo ou figurado. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna com uma pontuação. Vai ter pontuação também na sua prova. Atente-se muito ao emprego da vírgula. Daqui a pouco trago também a correção de uma questão contemplando o emprego da vírgula. A vida, o infinito, o sol, o mar, tudo é maravilhoso quando se está passeando. Então, aqui você observa que eu tenho uma enumeração ou termos que exercem a mesma função sintática. Então, o correto aqui seria o emprego da vírgula, que já tem a vírgula. A vida, o infinito, vírgula, o sol, vírgula, o mar, vírgula. Então, termos que exercem a mesma função sintática. Todos aqui são sujeito ou uma enumeração, eu uso a vírgula. Então, aqui eu vou marcar a alternativa T. A vírgula organiza termos sintáticos, separa termos coordenados assindéticos, sem ligação por conectivo, que tenham a mesma função sintática. Olha lá, eu falei com você. Termos que exercem a mesma função sintática, que formam enumerações. Então, eu uso a vírgula para separar termos que exercem a mesma função sintática ou as enumerações. Então, eu descarto aqui essas outras. As aspas são usadas para marcar as citações, estrangeirismos, gírias ou ironias, conferindo um sentido particular à expressão. Na sua redação, você usa aspas, né? Quando vai trazer uma citação direta, pode. Tem o preparatório também de redação. Acesse nosso site para você fazer as redações com o mestre. Mais uma questão contemplando ortografia. Vamos marcar a alternativa que preenche de forma correta e, respectivamente, as lacunas. Por que a sabedoria é infinita? Então, já vi. Início de frases interrogativas, eu uso porquê separado e sem acento. Certinho? Então, já descarto.
Este porquê aqui também, além de ser utilizado no início de frases, eu posso também utilizá-lo no meio, quando eu puder substituir por pelo qual e suas variações. O caminho por que passei. Eu poderia falar o caminho pelo qual passei. De repente você não conhece, anote aí. Porque separado sem acento, no meio das frases, quando puder ser substituído por pelo qual. Porque a sabedoria é infinita. E agora? Dimensão que avalie corretamente os saberes. Então aqui eu vou usar o A com H. Você tem dúvida quando devo usar este A ou A com acento indicativo da crase? É isso que a gente precisa verificar. Observe. Então aqui eu tenho A ou A. O primeiro ponto e o mais cobrado deles é o A com H e com acento. É um verbo impessoal. Ele será impessoal. O que quer dizer isso? Será flexionado somente na terceira pessoa do singular, se estiver com o sentido de existir. Nesta sala há muitos alunos. Nesta sala existem muitos alunos. A, no sentido de existir, ele é impessoal, não irá para o plural. Ele também pode ser usado indicando tempo passado, equivalente a faz. Não o vejo há 2 anos. Não o vejo faz 2 anos. Então, aqui é importante você compreender também outros pontos aqui. Na sala tem muitos alunos, você não pode escrever. Isso aqui é só na linguagem coloquial. O correto é na sala há muitos alunos. Então, está com o sentido de existir, aí você vai se lembrar de que ele é impessoal. E ele pode também ser usado quando puder substituir por faz. Não o vejo há 2 anos. Não o vejo faz 2 anos. O A também ele pode ser o quê, caro concursando? Artigo definido. Observe aqui. A estudante chegou. Artigo aquele que vai concordar com o substantivo em gênero e número. Preposição também. Referi-me a mulheres. Preposição vai ligar as palavras, correto? E ele é usado para indicar tempo futuro. Opa, macete. Você está com o caderno aí? Deixa aqui no chat, fale comigo. Olha, estou com o caderno, estou fazendo a minha anotação digital, não tem problema. Mas aqui é muito importante você anotar, vai fazendo o seu resumo. Ele é usado para indicar tempo futuro. Então, A com H, tempo passado. A sem H, tempo futuro. Daqui a pouco, futuro. E aqui nós temos o A com acento indicativo da crase também, que é a contração da preposição a com artigo definido feminino a. Fui à faculdade ontem. Porque quem vai a algum lugar, mas o a de a faculdade, aí nós já conseguimos identificar o acento indicativo da crase. Ah, e temos o A com H aqui também, que é interjeição. Ah, que vitória fantástica! Ah, que concurso que será concorrido! Então aqui trouxe para você compreender estes As. Aqui interjeição e aqui nós temos crase. Compreendido? O que fica desta tela aqui é a questão do verbo haver no sentido de existir, impessoal, não vai para o plural. É usado para tempo passado. O A sem H e sem acento para tempo futuro. Compreendido? O A com H eu vou usar com o sentido de existir. Então, vou falar o quê? Existe uma dimensão que avalie corretamente os saberes? Então, neste caso aqui, eu uso A com H, porque pode substituir por existir, ou então quando estiver indicando o tempo passado. Moro aqui há 2 anos. Nós, seres humanos, mesmo a par de nossa condição. O correto aqui é a par, certinho? Existe ao par, sim, mas aqui quando estiver fazendo uma comparação relacionada ao câmbio, por exemplo, o dólar está ao par do euro. Sim, existe ao par, mas quando estiver fazendo a comparação relacionada geralmente à moeda, ao câmbio, certinho? Agora, estar a par de nossa condição, que aparece aqui na letra D, é estar ciente. Eu estava a par da situação. Analise o texto abaixo. Diante do exposto, vamos marcar a alternativa correta.
A empresa teve dificuldades, mas conseguiu se reerguer por causa do time de profissionais que foi o diferencial para modificar aquela situação. Então, vamos marcando aqui os tópicos para a gente voltar ao pequeno texto e identificar. Teve dificuldades, mas se reergueu por causa do time de profissionais que foi o diferencial para reverter aquela situação. Vamos ver se isso aparece no texto? Você foi convocado a participar de uma reunião e depois contar o que ocorreu para seus parceiros de trabalho. Na reunião, o diretor discursou. Essa é a parte que importa. No passado, nossa empresa enfrentou dificuldade em todos os setores, teve dificuldade, sim, mas a determinação do nosso time de profissionais foi o diferencial. Então, olha aqui, ó, por causa do time de profissionais que foi o diferencial também para modificar aquele cenário. Então, ela enfrentou dificuldade no passado, ou seja, hoje ela não enfrenta mais. Ela teve dificuldade, sim. Conseguiu se reerguer? Sim. Dá para eu deduzir aqui que ela conseguiu se reerguer. Por quê? Porque falou que no passado ela enfrentou dificuldades. Hoje ela não enfrenta mais. Agora, por que ela conseguiu se reerguer? Por causa da determinação do nosso time de profissionais. Olha aqui. Por causa do time de profissionais que foi o diferencial para reverter aquela situação. Alternativa A, corretíssima. A empresa enfrentara dificuldade em todos os setores, mas a determinação de nosso time de profissionais teria sido o diferencial? Não, não teria sido. Olha aqui, foi, é uma ação concreta que aconteceu. Então, descarto. A empresa resistiu à dificuldade em todos os setores, entretanto, mas aqui já traz uma ideia de oposição, já está errado, porque ela enfrentou, aí vamos ver o que fala, mas o atual time de profissionais tem sido diferencial para piorar, pelo amor de Deus, não. Mergulhou em dificuldade, mas a determinação do nosso time de profissionais será a chave? Não. Posso descartar aqui as outras alternativas. Esta questão está contemplando análise sintática e também emprego dos verbos, assuntos que estão no seu edital. Assinale a alternativa em que se faz uma afirmação correta acerca do verbo impulsionou. Dentro de verbo, as bancas adoram cobrar vamos colocar aqui, pretérito perfeito. Importante você compreender quando é um e quando é o outro. E pretérito imperfeito. Então, quando eu falo pretérito perfeito, vai indicar uma ação finalizada no passado. Os dois são passado. Ação finalizada. E já pretérito imperfeito é uma ação que se repetia no passado. Então, ação repetida no passado. Então, quando eu falo lá impulsionou, acabou. É uma ação que ocorreu no passado, ação finalizada. Então, aqui eu já vi que está no pretérito perfeito. Agora eu preciso marcar a alternativa correta. O pronome indefinido tudo, presente na oração anterior, exerce a função de sujeito simples. Então, vamos ver. Foi a consciência da fragilidade da vida, do quanto tudo é provisório. Então, tudo aqui, ele é o sujeito do verbo de ligação é. Então, tudo é sujeito deste verbo aqui e não do verbo impulsionou. Observe lá. Do quanto tudo é provisório e instável que impulsionou os humanos. Então, tudo é sujeito do verbo é. O sujeito é, vamos descartar a alternativa A. O sujeito é o pronome relativo que, implicando concordância em número e pessoa com referente pronominal. Então, está correto, olha aqui. Do quanto tudo é provisório e instável que impulsionou. Este que aqui é o sujeito do verbo impulsionou. Então, o pronome relativo que e vai trazer essa concordância em gênero e número com o referente pronominal. Este que, se ele exerce a função de sujeito, primeiro é importante você compreender que o pronome relativo, ele retoma um substantivo anterior e ele vai exercer a mesma função sintática daquele termo.
Então, quando eu falo lá, foi a consciência da fragilidade da vida, do quanto tudo é provisório e instável, que impulsionou. O que impulsionou? A consciência. Então, este que ele está retomando consciência. E consciência aqui está no singular, por isso que o verbo está no singular. A consciência impulsionou. Lembre-se disso daqui. Pronome relativo. Retoma o substantivo anterior e vai exercer a mesma função sintática dele. Consciência exerce a função do sujeito. Pronome relativo que está retomando consciência, ele vai exercer a função de sujeito. O verbo está flexionado na terceira pessoa do singular, correto. Em razão do caráter impessoal, não. Para que ele seja impessoal, já falei com vocês, eu preciso ter o verbo haver com sentido de existir, o verbo fazer indicando tempo passado, certinho? O vocábulo consciência, que forma a primeira oração, é também núcleo do sujeito passivo do verbo, não. Para que seja sujeito passivo, eu preciso ter uma voz passiva. E ali eu tenho voz ativa, olha lá. Foi a consciência que impulsionou. A consciência impulsionou voz ativa. Assinale a alternativa incorreta, eu gosto de escrever errada aqui para a gente não se esquecer, relacionada à pontuação. Se tem a pontuação, tem vírgula, certinho? E se tem vírgula, você vai se lembrar do SPC, aliás, do SVC. E vai se lembrar também da SUVECA. Eu não separo por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Por exemplo, se eu falar aqui assim, ó, meu irmão, minha mãe e meu pai estávamos. Quem que estava sempre viajando? Olha aqui, aqui é o sujeito e aqui eu tenho o verbo. É isso que eu chamo de SVC. Observe a minha explicação sobre SVC e SUVECA. Concursando, regra do SVC. Lembre-se de que se não pode SPC, não pode SVC. O que é a regra do SVC? É que você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Não uso vírgula. Observe aqui na frase que eu trouxe. O mestre Mário explicou. Mestre Mário é o sujeito, aquele que pratica a ação. Explicou é o verbo. Se entre o sujeito e o verbo houver uma vírgula, errado, não pode. Os alunos compraram o curso novo. Os alunos, sujeito, compraram verbo. Se entre o sujeito e o verbo houver uma vírgula, errado. Como fica a construção correta? O mestre Mário explicou sem vírgula, os alunos compraram um curso novo. Para a gente entender ainda o SVC, não separo por vírgula, como eu falei aqui, o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Então vamos verificar aqui. Observe, eles compraram verbo o quê? O curso novo, complemento. Eu poderia colocar uma vírgula aqui. Os alunos compraram, vírgula, o curso novo? Nada disso, porque eu não separo por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Aqui eu coloquei uma brincadeira aqui só para você se lembrar de que a regra é sintática, não de respiração. Muita gente fala, eu uso uma vírgula para respirar. Nada disso. Aqui está dentro da sintática. Agora que você já compreendeu, então, você vai se lembrar de que não separo por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Todos meus familiares, vamos apagar aqui para ficar melhor. Todos quem? Meus familiares e meus vizinhos. Então, isso daqui é um aposto. Aposto explicativo, ele vem entre vírgulas, porque está explicando todos. Quais todos? Meus familiares e meus vizinhos. Aposto explicativo vem entre vírgula. Então, aqui está corretíssimo. Macete. Se entre o sujeito e o verbo aparecerem duas vírgulas, eu já sei que pode estar correto. Mas se for uma vírgula, está errado. Meu irmão, minha mãe e meu pai. Olha aqui, meu irmão, ok, termos que exercem a mesma função sintática. Enumeração, eu uso a vírgula. Meu irmão, minha mãe, e aqui o emprego dessa vírgula está errado. Por quê? Eu não uso a vírgula antes do e. Só vou usar a vírgula antes do e se forem sujeitos diferentes. Por exemplo, o Brasil venceu
E a França perdeu. Olha aqui, eu tenho a vírgula antes do E. Não tenho? Tenho. Por quê? Porque aqui eu tenho sujeitos diferentes. Olha aqui, o sujeito é Brasil e aqui o sujeito é França. Então, com sujeitos diferentes, eu posso usar a vírgula antes do E. Certinho? Lembre-se disso daqui. Agora, a alternativa B eu não posso usar. Não uso. Meu pai, estávamos, essa vírgula aqui também não vou usar, porque senão eu estarei fazendo SVC. Olha aqui, o sujeito composto e o verbo, entre eles não pode ter uma vírgula. Meu irmão, vírgula, minha mãe e meu pai estávamos sempre viajando. E aqui o emprego da vírgula está correto, porque adjunto adverbial, quando ele vem intercalado no meio da oração, ele pode vir sendo ele, né? Então vamos simplificar. Se o adjunto adverbial for de curta extensão e estiver no meio da oração, ele pode vir entre vírgulas ou não. Eu poderia usar vírgula que eu não. Estávamos sempre viajando sem vírgula, ou então com duas vírgulas, com uma jamais. Vou te contar algo. Aí esses dois pontos aqui, ele vem para explicar. O que é o algo? Ele não está mais morando com a esposa, então está correto. Principal função dos dois pontos explicativa. Calado, o professor gritou de forma abrupta. Aqui sim, é uma ordem. Eu uso o ponto de exclamação. Vim, olha aqui, orações coordenadas assindéticas. Aquelas, olha aqui, para ser oração, precisa ter verbo. Então, oração coordenada assindética, aquela que não tem conjunção, o emprego está corretíssimo. A única errada, letra B. Tem vírgula? Lembre-se de SVC. Analise a frase. João passou a manga da camisa na manga tirada da árvore e se lambuzou com a fruta. Então, aqui eu já vi que aparece a palavra manga com dois significados. Manga da camisa. É uma parte da camisa, não é isso que aparece aqui. E a manga já é uma fruta. Olha aqui. Assinale a alternativa correta em relação à polissemia. Poli não são vários? Então, olha aqui, polissemia na frase. É quando a palavra tem vários significados. Então, se eu trouxer, por exemplo, rede, onde você deita, rede social, rede de internet, então isso daqui é uma polissemia. Palavra que tem vários significados. Então, vamos ver. O que é polissemia? Palavras com significados iguais ou semelhantes? Não. Palavras com significados opostos, antônimos, iguais ou semelhantes? Polissemia são, isso aqui seria o quê? Sinônimos. E aqui, antônimos. Antônimos. Uma mesma palavra escrita, antônimos. Uma mesma palavra escrita ou falada com diferentes significados. É a mesma palavra que possui vários significados. Palavras sem sentido não, palavras de sentido conotativo antipolissêmico também não. Considere o emprego do vocábulo destacado em o que não tem mais nada. É correto afirmar que se classifica morfologicamente como um pronome. Classe de palavras. Falou de morfologia, classe de palavras. Pronome adjetivo, substantivo, conjunção e outras. Agora aqui eu já vi que é um pronome. Mas qual tipo de pronome? Dica interessante, quando o aparecer antes do pronome relativo que, nós podemos substituir por aquele. Vamos observar aqui no texto. Hoje, dos meus cadáveres, eu sou o mais desnudo, o que não tem mais nada. Então, eu poderia falar assim, aquele que não tem mais nada. O antes do pronome relativo que, ele será um pronome, e um pronome demonstrativo. Aquele, aquela, aquilo, este, esta, esse, essa, pronome demonstrativo. As bancas têm gostado muito de cobrar recentemente este o antes do pronome relativo. Aqui ainda foi bom, porque falou que se classificava como um pronome, mas poderia ter falado, este o é um artigo ou um pronome? Agora você já aprendeu
que neste caso é um pronome.